satisfação, né? Você falou, quais são suas pretensões? Você vai perguntar, olha, eu vim para tentar fazer a diferença, eu estudei, me preparei bastante para isso, eu vi em um mandato de um iniciante que você consegue fazer bastante coisa se você focar no resultado final. Sim. E não só no discurso, não só na briga. Tem muita gente tacando pedra, tem muita gente defendendo o seu ponto independente de qualquer construção. Eu tenho um perfil um pouco diferente. Eu vou tentar sentar no meio e falar, olha, a gente paga muito imposto no Brasil, as pessoas não estão tendo oportunidade para se desenvolver, então não sei se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Vamos tentar achar até onde a gente concorda. Perfeito. E vamos andar o mais rápido possível, sim, porque a gente está pagando muito caro para fazer as coisas. Né? O brasileiro paga muito imposto, especialmente o mais pobre, então vamos trabalhar, vamos fazer valer a pena o esforço, o suor de cada um que está lá em casa. E a maioria da população, eu acho que pode até ter um político que ela prefere, mas não está nem aí para ideologia. Mas, isso é um sentimento. Então, tanto é que, por exemplo, em Minas, o Zema ganhou no primeiro turno e o Lula ganhou. O Zema do Novo, mais à direita, sim, e o Lula de esquerda, então... É que é complicado que, tipo assim, um exemplo, com o governo que tá hoje, a gente falar em redução de imposto. Porque é um governo que, tipo assim, sim, ele acredita que o Estado tem que dar um emprego pro... a crença desse partido, né? Sim. De quem é da esquerda é assim, né? Então, como que você vai fazer isso dentro de um meio que hoje a esquerda é mais forte, são praticamente eles que mandam? Não, perfeito, vamos lá. Então, no meu papel, quando eu ganhei como deputado estadual, eu falei, essa vai ser minha missão. Se você olhar lá, eu fui um cara de pouco atrito, porque eu estava lá nos bastidores tentando encontrar as convergências. Eu apresentei e aprovei 3 projetos de lei, um chamado Código de Defesa do Empreendedor, com anuência, né, com voto unânime na casa. Fui lá apresentar para a bancada do PT, por exemplo, explicando, olha, quando eu falo que eu quero ter um conjunto de regras que facilite para o pequeno empreendedor, eu estou falando com a cabeleireira, eu estou falando com a barraquinha de beira de estrada, eu estou falando com o produtor de queijo artesanal, tem uma turma que é de direita e uma turma de esquerda. Sim, a gente está defendendo a mesma pessoa. Sim. Aí o pessoal do PT, né, no dia específico lá que eu fui apresentar para eles, porque o nome era mais um projeto de direita, né? Código de Defesa do Empreendedor, parecia que estava defendendo o empresário. Aí fui mostrar, não, ó, essa cláusula aqui, quando a gente fala aqui de licença provisória, por exemplo, a gente está falando assim, ó, o pequeno empreendedor deu entrada no documento, deixa ele começar a trabalhar, depois alguém vai lá e avalia se ele tem toda a documentação. Vamos partir da boa-fé do empreendedor. É que nos Estados Unidos é meio assim, né? Em quase todos os países. Tudo é assim, né? Em quase todos os países desenvolvidos, você dá entrada, é uma documentação simples, clara. Primeiro na palavra você dá a documentação, começa a trabalhar e se tiver algum nível de fiscalização, vem e depois te avisa. Ó, você precisa corrigir isso, você precisa melhorar arrumar, isso. Né? Precisa arrumar. Então, mas dá a oportunidade do cara pelo menos começar, né? Aí foi unânime, entendeu? É nesse tom. Agora, vira a chave, né? O Código de Defesa do Empreendedor, simplificamos a vida do produtor artesanal de alimentos de origem animal. Então, produtor de queijo, mel, charcutaria, está crescendo muito na nossa região também, por ser uma bacia leiteira. Tem muito produtor de queijo. A gente já cansou de ver também na televisão o produtor de queijo que enfia o queijo na mala, vai lá para a França, para a Europa, ganha o prêmio de melhor queijo do torneio e volta como clandestino. Não, o pior, não saber quem é uma questão de marketing, é uma questão é outro desafio, publicidade. Agora, o cara colocar na mala e ir como clandestino e voltar como clandestino, mas ganhou o prêmio lá, aí é ruim. Porque significa que ele não teve uma autorização do governo para trabalhar. E outro dia, barraquinha de beira de estrada também. Pra gente que tá aqui na nossa região especificamente, e a gente Tabatinano vai muito pro Ubatuba, né? Você vai pro Ubatuba ou vai para Campos do Jordão, tem aquelas barraquinhas de beira de estrada ali, sim, que viraram pontos turísticos, que você vai comprar um produto artesanal, um doce. A lei que fazia as regras, o regulamento dessas barracas era dos anos 70. Nossa, então, nova. Logo que eu assumi o mandato, logo que eu assumi o mandato, a dona Tônia, beijo Tônia, da barraca da Tônia, que vai para Campos do Jordão, através do Cobrinha, nosso amigo em comum, que todo mundo aqui já comprou alguma coisa no Cobrinha para fazer bullying com os amigos. Estive com ele recentemente. Ele falou, cara, essa moça é empreendedora, mó guerreira, tá sofrendo fiscalização, um monte de tomando multa, correndo o risco de não ter a sua licença
entregue por, sei lá, por bobagem. Vai lá, dá uma olhada, você consegue conversar com ela. Ela me ligou, também a gente foi entender. Ela cumpre todas as regras ali, só que são regras muito ruins que não fazem mais sentido nos dias de hoje. Então, o que a gente fez? A gente mudou a regra. Então, olha só, você tinha fiscal do DR, tinha Ministério Público, um monte de agente do Estado atrás dessas barraquinhas, porque eles estavam descumprindo uma lei, só que era uma lei ruim. Então não tem ideologia isso, cara. Isso aqui é horrível pro Brasil, isso aqui é horrível pra nossa região, isso é horrível pro Estado. Não é pra favorecer o empreendedor, né? Esse é o problema. Exato. Então eu gastei muito tempo do meu mandato caçando esses problemas para tentar encontrar soluções. Agora aí entra outra questão, né? Aí você falou assim, tá, Sérgio, a gente concorda, mas hoje o governo do Lula, o PT especificamente, de esquerda, eles acreditam muito em gasto público, investimento público. Sim. E é onde a gente diverge. Aí tem que ter o momento de enfrentamento para você... Mas enfrentamento que eu digo, sim, também no diálogo. A gente tem que convencer a população. A gente não vai convencer os políticos, perfeito, né? A gente tem que convencer... A gente é político, então... Eu até vi um discurso do Obama maravilhoso esses dias. Olha, a democracia é isso. Você ganha eleição, você perde eleição. Sim. A gente tem que ganhar no convencimento das pessoas. A gente tem que mostrar que isso que eles estão fazendo é um discurso bonitinho, sensível, que quer cuidar do mais pobre, mas cada vez que você aumenta o gasto desordenado, quem que tá pagando imposto? É o mais pobre. Mas o brasileiro... Então, e a conta tem, a conta é alta, a conta vem. Né? O problema é que a gente brasileiro, a gente é muito coração, por exemplo. Você gosta de uma pessoa, muitas vezes até ela fazendo coisa errada, você vai dar um jeito de dar uma volta pra falar que ela... A gente não vai pelos números, a gente não vai pela razão. Porque se a gente agir pelos números, pela razão, você vai saber se o seu candidato tá certo ou se ele tá errado. Sim. Porque é óbvio. Vai pela emoção ali, né? Óbvio. De, sei lá, o culto, né? Esse preciosismo, né? Que acabou se dando aí por conta dessa parte de, eu ser lulista, bolsonarista, enfim, né? Então, por um lado, foi bom ter tido essa coisa, tipo assim, de direita, esquerda, mas por outro lado foi ruim. Sim. Porque, um exemplo, se o cara é muito da esquerda, tudo que o Lula falar, ele vai defender, ele vai dar um jeito. E o da direita também, dos dois lados. Exato, radicalismo. Então, Só piora o debate, né? É bom e é ruim. Vamos lá. O que eu acho bom? Minhas opiniões. Você vê a turma discutindo mais política? É bom, é ótimo. É bom, tem que ter. Em cada roda, o que é ruim? As pessoas estão colocando uma pessoa que elas não conhecem à frente das pessoas que estão ao seu redor, independente de... Tipo, cara, você nunca coloca um político, um discurso político à frente das pessoas que estão ao seu redor. E a gente vai ganhar no convencimento. A gente tem que ganhar no convencimento, na verdade. É a única forma. Então, esse é o problema. A gente radicalizou. Eu tenho uma tese também. Se o político começar a fazer É que eu sou mais racional, né? Se o político começar a fazer um discurso que claramente está tentando mexer com as suas emoções, desliga o celular e para, cara. Porque a gente tem que ser racional na decisão. A decisão tem que ser muito racional. Essas decisões, essa pessoa está fazendo... Eu não quero político para ser meu amigo. Eu quero que eles vão lá e resolvam o problema. Exato. Eu não quero concordar com tudo. Eu nunca vou concordar. Funcionário, né? Se for levar o pé da letra. Isso, e você tem que cobrar o cidadão ou a cidadã que está lá para fazer o que você acredita. Então, acho que um desafio, a parte boa é isso que todo mundo está discutindo, acho que um desafio que a gente tem que trabalhar muito as pessoas não necessariamente sabem o que elas querem. Porque a partir do momento que você sabe muito bem o que você quer, se o Regis está falando o que a gente concorda, eu vou dar ok. Se ele estiver falando o que eu discordo, eu vou cobrar dele. Falar, não, isso aqui não. Independente do se é direito, se é. Então, a gente conhece pouco do jogo, né? A gente tem também uma educação de baixa qualidade, a gente tem um desafio enorme de saber, as decisões estão muito distantes, estão lá em Brasília, é difícil acompanhar tudo. Eu sou político, eu não consigo, cara, e tô vivendo na política, imagina quem não tá, quem tá trabalhando das 7 às 6, chega em casa sem cuidar do filho, putz, é difícil. No começo, vida social, tudo mais, enfim. No começo você falou de educação.